Rotary na TV. Apoio Tela Flor Uniformes. Olá, sejam todos bem-vindos ao Rotary na TV, Distrito 4420, aqui pela sua TV com Santos, Canal 11 da NET e pelo Canal 8 da Vivo TV para os municípios da Baixada Santista. Lembrando que nas mídias sociais, no facebook.com/Rotary na TV ou no canal oficial da emissora TV Com no YouTube, nossas representações, fotos, programas inéditos para que todos possam acompanhar de qualquer lugar do mundo. Na edição desta semana, estamos em programa inédito, nesse domingo 18 de março, recebemos o companheiro Márcio Cavalca Medeiros, membro do Rotary Clube de Marília, pioneiro, ele que é coordenador de imagem pública do Rotary International, na nossa zona de abrangência aqui no Distrito 4420, vai falar um pouquinho desses desafios de mostrar a imagem do Rotary para toda a comunidade, principalmente para aqueles que não são rotarianos. Muito obrigado pela presença, Márcio. Eu que agradeço, considero extremamente importante esse espaço que você nos concede, porque afinal de contas, falar do Rotary para uma comunidade como é a comunidade de Santos e principalmente a penetração que tem o seu programa, é extremamente importante. Para a imagem pública, então, nem se fala, já que temos um trabalho bastante intrínseco no sentido de que precisamos levar mais o Rotary para os rotarianos. E essa abertura que você nos dá é um caminho extremamente positivo nesse sentido. Legal, a gente que fica feliz com a presença do Márcio, para que vocês tenham noção em casa, pessoal, o Márcio é de Marília, então pegue aí o seu aplicativo de internet, seu smartphone, acesse lá o mapa e vejam aí a distância que separa Marília da nossa querida cidade de Santos. Enfim, nós estamos falando para todo o nosso distrito. Quem não recebe o nosso sinal pela TV acaba acompanhando o programa pelo YouTube, pelas mídias sociais. Enfim, um esforço tremendo. O Márcio conciliou a agenda para estar conosco nesta manhã de quinta-feira, quando a gente grava o programa, para que todos possam conhecer um pouquinho da nossa instituição que tão bem faz ao mundo inteiro. Márcio, vamos falar primeiro sobre a tua história em Rotary, né? Obviamente, falar de Rotary para não rotariano é um desafio enorme. Às vezes a sociedade nos entende como alienígenas, né? O que esse rotariano, o que esse Rotary faz, enfim, esse é um desafio que a gente tem cotidianamente. O Márcio vai contar um pouquinho desse trabalho para a gente, mas primeiramente vamos começar na base de tudo. A base de tudo é o nosso clube, né? Rotary Clube Marília Pioneiro. Primeiro, por que pioneiro no nome do clube e por que o Márcio foi parar no universo rotário? Bem, eu trabalhei muito tempo na capital paulista e quando eu voltei para Marília, onde todos os meus familiares residem, eu comecei a ter uma relação meio que direta com um grupo empresariais, né, com segmentos produtivos da cidade. E certa vez eu fui convidado para fazer parte do Rotary, mas não me explicaram o porquê de todo aquele procedimento, saudar a bandeira, chamar o outro de companheiro, muitos jantares, aquela coisa toda. E eu, na oportunidade, tive o desejo de voltar a fazer uma outra faculdade e aí, como desculpa, dei que eu iria estudar. E realmente fui estudar, então eu não entrei no Rotary naquele momento. E aí uma das minhas clientes, né, uma empresária da cidade de Marília, em 2001 ela foi presidente do Rotary. E como eu assessorava a empresa dela, ela começou a insistir para que eu entrasse na organização. E eu, como tive uma recepção da primeira vez não muito acolhedora, eu caí fora, né? E ela insistiu, que aí eu tentei dar um três cantos nela no seguinte aspecto. Já que você está insistindo tanto assim, me arrume algo para eu ler a respeito do Rotary, né? E ela me deu 3 livros sobre o Rotary. E um dos livros, eu lembro até hoje, era o Manual de Procedimento, um de capa amarela, inclusive, né? E eu vou falar para você, Marcelino, quando eu li os 3 livros, eu me encantei. E aí, inverteu-se a situação. Eu que comecei a incomodá-la para querer entrar no Rotary. E eu me lembro que ela me convidou para assistir uma reunião que eu atrapalhei tanto a reunião, de tanta pergunta, de tanta coisa que eu falei, de tanta sugestão que eu dei. E quando eu entrei no Rotary, dia 9 de maio de 2002, também foi extremamente marcante, porque foi o dia do aniversário da minha mãe. E a minha mãe, ela tem um orgulho muito grande da minha participação,
da minha forma de conduzir o Rotary, né? E aquilo também me marcou porque foi uma cerimônia lindíssima, né, que o meu clube fez. E aí foi que o encantamento começou a ter uma proporção muito maior. Entrei no clube, participei como participo hoje ativamente. Ele chama-se Pioneiro porque é o primeiro clube da cidade com a participação da mulher, né? Inclusive hoje, né, só tem eu de homem, né? O clube ele é mais feminino do que mesclado, né? E a cidade de Marília, né, que fica no centro-oeste paulista, é uma cidade extremamente acolhedora, uma cidade progressista. Nós estamos vivendo a 6ª onda do desenvolvimento, que é o turismo. Já passamos pela tecnologia, pelo comércio, pela indústria, pela agricultura, pela pecuária, e agora a gente está vivendo o ambiente, né? Estamos próximos de ser uma instância turística, porque não sei se você sabe, 3 ossadas de dinossauros no Brasil foram descobertos na cidade de Marília. Então, a paleontologia em Marília é muito forte e isso está projetando bem uma vocação turística, né? É uma vocação turística, né? Marília foi onde nasceu o Bradesco, foi onde nasceu a TAM, né? Enfim, é uma cidade extremamente progressista. E lá nós temos 8 clubes, né? E a tendência é de que a gente tenha mais um clube futuramente, porque o Rotary é muito forte na cidade de Marília. Existem obras rotárias lá marcantes do ponto de vista da comunidade. Então, isso me estimula bastante, né? Agora, sinceramente, o que me faz percorrer tudo isso que você até comentou, a distância de Marília a Santos, não é bem a paixão apenas pelo Rotary, mas é que eu tenho uma dívida de gratidão e uma dívida impagável para o Rotary, né? O Rotary influenciou de uma maneira direta na constituição da minha família, o nascimento da minha filha. E eu, ano passado, dia 27 de março agora, eu vou fazer 1 ano que eu sofri um infarto em atividade rotária. E se não fosse a mobilização dos rotarianos, dificilmente eu estaria aqui. Então veja você que junta a fome com a vontade de comer, né? Algo que eu gosto, que eu me encantei e que foi fundamental para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento e principalmente pela minha concepção, né? Legal, e a família é importante nesse contexto. Quem teve a oportunidade de assistir uma das palestras que o Márcio faz por todo o nosso Brasil, se emociona justamente nessa parte que ele cita a família, cita esse problema do infarto do miocárdio que ele teve, onde a mobilização... Vamos tentar relatar na prática, né? Você infartou num evento, foi isso? E a mobilização dos rotarianos foi fundamental. Né? Eu não acredito que as coisas aconteçam por acaso. Eu não estou aqui por acaso e não fazemos nada por acaso. Eu tenho uma agenda rotária bastante intensa e naquele final de semana um dos distritos desistiu da minha participação porque era muito longe, em Erechim. Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Eu iria de carro até Campinas, de Campinas pegaria um voo até Erechim, voltaria no sábado, pegaria o carro e iria para a Assembleia na cidade de São José do Rio Preto, né, no distrito 4.480. Né? Eu faria esse percurso. Como o Erechim desistiu, a minha esposa ficou estimulada a me acompanhar até São José do Rio Preto, que é algo em torno de 140, 150 quilômetros de Marília, né? Bem perto, estrada boa e tal. Então, ela se estimulou a ir junto com a minha filha, então ficou um programa assim meio que familiar. Se isso não tivesse acontecido, porque eu sofri o ataque por volta de 5 horas da manhã. Se fosse na programação anterior, eu estaria dirigindo, né? E as consequências poderiam ser bem diferentes. E naquele instante ela estava comigo, ela se despertou, mobilizou todo mundo. E a governadora da época, né, que é atual, né, a Cristina Lopes, Nosete Lopes, ela foi assim de uma agilidade junto com os outros companheiros do Rotary, que em 1h30 eu já estava no centro cirúrgico fazendo uma angioplastia. Né? Mas o pior não foi isso, o pior é que até chegar nesse momento eu tive 7 crises, né? E na última, Marcelino, eu desisti. A dor era muito grande, quem já sofreu disso sabe o que eu estou falando. Eu nunca levei um tiro, uma facada, mas imagino que seja algo bastante semelhante. E naquele instante eu pensava muito na minha mãe.
porque eu não consigo compreender como um pai, uma mãe tem, né, o desprazer de enterrar um filho, né? E aquilo me deixava bastante angustiado, porque minha mãe foi viúva com 36 anos de idade, com bastante dificuldade, aquela coisa toda. E quando eu me despertei foi quando a médica pegou na minha mão, dizendo que tinha dado tudo certo, né? Quando ela falou tudo certo, eu falei, ué, como assim tudo certo? Então eu não morri, né? Porque eu já tinha entregue já, né? E por minha felicidade, a médica era rotariana, o enfermeiro rotariano, o anestesista rotariano, era uma junta médica rotária, né? E aquilo me marcou por demais. E a tua esposa do teu lado? E a minha esposa depois foi até a UTI me visitar, né? Na UTI também aconteceu um fato extremamente interessante, porque o meu clube, como eu disse, é formado por mulheres, né? E todas as pessoas, Marcelino, que me atenderam lá na UTI, em São José do Rio Preto, tinham os mesmos nomes das minhas companheiras do clube, né? Então, essas coisas são situações que marcam. Deus explica, né? E que estimula. Então, quando você fala assim para mim, pô, o cara saiu de Marília, veio até Santos, cara, não foi trabalho nenhum, foi prazer, entendeu? Não é dificuldade nenhuma. Quando eu recebo um telefonema, pô, dá para você vir até aqui? Eu falo assim, onde é que é até aqui? Ah, tal lugar. Eu falo, dá. A pessoa, mas você vem mesmo? Eu falei, vou. 900, 1000 quilômetros? Já fiz várias vezes, né? E olha, eu estou nessa caminhada desde 2008. Nunca furou um pneu, nunca ralei um para-choque, nunca quebrou um parafuso, nunca perdi um voo. Que maravilha. Né? As coisas são bem direcionadas. Legal, é bom saber que o trabalho do Márcio está respaldado por essa energia universal positiva, enfim, que o Rotary emana dentro dos seus clubes é o que nos movimenta e nos motiva a cada dia. Lembrando que aqui na cidade de Santos, Márcio, nós temos o Rotary Clube de Santos Boqueirão, que é um clube basicamente formado por mulheres também. Quem sabe aí um intercâmbio com Marília pioneiro, né? Muito, muito bom saber que existe essa presença feminina, porque afinal de contas são seres melhores, né? As mulheres, e dentro do universo rotário, a chegada do público feminino foi fundamental, não foi? Hoje, o público feminino de âmbito nacional significa 25% do número de rotarianos. De âmbito mundial, chega a 23%. Eu defendo a seguinte tese, muita gente pensa, né, que o crescimento do Rotary está no jovem, Rotaract, Interact, e eu discordo. O crescimento do Rotary está na mulher, porque o Rotaract e o Interact, principalmente o Interact, que é mais novo, a pessoa ainda não tem a formação. Quando chega a Rotaract, que é de 18 a 30, a pessoa está começando a sua vida, seja ela familiar ou profissional. Então ela não tem o tempo para o Rotary. A gente espera que essa pessoa que participa de um dos nossos programas, seja Rotaract, Interact, que num determinado momento da vida dela, ela entre no Rotary. Quando o Rotary fala do jovem na nossa organização, é um jovem de 40 anos, é um jovem de 46 anos, não é um jovem de 20, 30 anos. O Rotary com o jovem não dá certo, porque são situações e momentos da vida diferentes. O jovem está com outro foco e o rotariano um foco bem diferente. A pessoa jovem está pensando em se casar, ter filhos, negócios, crescer, prosperar. O rotariano já passou por isso. E aí ele vem o outro lado da vida que é compartilhar com o outro. Trazer a sua experiência profissional para a Rotary. Exatamente. Né? Por isso essas plataformas que o Rotary criou, de e-club, né, de clube satélite. Flexibilizou, né? Interagiu para não dispensar. Mas não é esse o foco. A mulher não. A mulher está preparada. Agora, qual é o problema da mulher, em grande maioria, entrar para o Rotary? É que os homens que estão no Rotary têm um outro ritmo de trabalho. Então eu observo com muita facilidade a diferença entre clube só homem, clube com só mulher e os clubes mistos. Então eu tive a experiência quando governador fui no Distrito 4.510, a minha equipe era inteira feminina. E foi uma governadoria diferenciada por causa da presença da mulher. O toque feminino. Eu entrava com o aspecto da gestão rotária e elas entravam com a plasticidade. Que maravilha. Casou perfeitamente e foi um sucesso muito legal naquele ano de 2011 e 2012. Legal. No segundo bloco, o Márcio vai falar, além dessa experiência como governador do seu distrito, lá na região
centro-oeste de São Paulo, né? Região pujante, bonita. Quem teve a oportunidade de conhecer aqueles municípios não vai se arrepender, mas especialmente já está feito o convite para visitar Marília, né? E no segundo bloco ele vai falar um pouquinho dos desafios de ser coordenador de imagem pública do Rotary International para as zonas 22A e 23A. Que envolve aí quantos distritos? 25 distritos dos 38 existentes. É um trabalho incansável. A missão do Márcio é treinar e capacitar governadores, presidentes de clubes, para que se comuniquem, para que mostrem a nossa imagem pública de uma forma mais adequada possível. No segundo bloco, a gente volta com o Márcio, pessoal. Tela Flor Camisetas Promocionais. Há mais de 40 anos no mercado, fabricando peças de vestuário personalizados e de alta qualidade. São diversos segmentos como promocional, comercial, serviços, além de toda a linha esportiva, escolar e uniformes para hospitais. A Tela Flor conta com uma grande infraestrutura pronta para lhe atender. Tela Flor Camisetas Promocionais. Rua Campos Melo 43, Vila Nova, Santos, São Paulo. Faça já seu orçamento ou solicite uma visita. Voltamos com o Rotary na TV desta semana, recebendo o companheiro Márcio Cavalca Medeiros, membro do Rotary Clube Marília, Rotary Clube de Marília, pioneiro, né, que também foi governador do seu distrito e agora é coordenador de imagem pública do Rotary International para as zonas 22A e 23A. O que faz um coordenador de imagem pública num âmbito igual ao seu, Márcio, que tem tantos distritos debaixo do teu guarda-chuva? Nós somos divididos em dois segmentos, né? De Minas Gerais para baixo, são as zonas 22A e 23A, a responsabilidade da imagem pública sou eu, né? Dos 38 do Brasil, são 25 distritos. De Minas Gerais para cima é a 22B, cujo responsável é o Chico Schlabetz, que é de Brasília, que ele fica com 15 distritos. Os coordenadores, eles assessoram os governadores e também os diretores, né? O diretor, ele tem uma visão mais ampla da situação e ele conta com coordenadores na imagem pública, Fundação Rotária, desenvolvimento do Rotary e também das grandes contribuições e Polio Plus. Então, esses coordenadores assessoram o diretor do ponto de vista de passar a mensagem do Rotary Internacional para os distritos e assessora os governadores do ponto de vista prático para o desenvolvimento destes trabalhos dentro das comissões distritais, que geralmente são semelhantes, né? Então, são em seminários, conferências, interclubes, fóruns, né? Aqui nessa região paulistana tem bastante fórum, que eu gosto muito dessa ideia, né? Inclusive, no meu segundo ano como coordenador, eu fiz uma mudança estratégica dentro do meu trabalho, porque eu comecei a focar mais o clube, porque eu defendo a tese que as ações rotárias acontecem nos clubes. E nos clubes, sinceramente, eu tenho mais tempo e um ambiente mais acolhedor para conversar sobre esses detalhes da imagem pública. Então eu tenho visitado muitos clubes, tenho participado de muitos fóruns, quando, na realidade, eu aproveito para falar mais minuciosamente da necessidade da gente trabalhar diferente do que muitos pensam na imagem pública. Porque a grande confusão é que acredita-se que a imagem pública é só para fazer a parte da divulgação, da propaganda e da notícias do clube. E não é. O trabalho da imagem pública ele é mais interno do que externo. Eu uso uma frase que sintetiza bem isso, é levar o Rotary para os rotarianos. Se nós mesmos não nos conhecermos, né? Exatamente, porque o principal agente da imagem pública é o rotariano. Então ele precisa conhecer mais e melhor a organização. E o único ambiente que ele tem para conhecer mais e melhor é dentro do clube. Então, quanto mais o clube falar do Rotary, quanto mais o clube falar dos programas do Rotary, da fundação do Rotary, né? Melhor informado ele vai estar e aí, ao falar com a comunidade, ele vai saber explicar. Então, eu coloco uma definição do Rotary muito rápida, né? Rotary reúne líderes, discute problemas e aponta soluções. Isso é Rotary. Tem todo um conceito filosófico da paz, compreensão mundial, de respeito à ética, etc. e tal. Mas essa definição sintetiza o que somos. Reúne líderes,
discute problemas e aponta soluções. Um Rotary é formado por líderes, não é formado por qualquer um. A discussão ela é da comunidade, o que a comunidade precisa, e não ajudar aquela entidade, que é o que a gente tem visto por aí. Uma confusão de sustentabilidade com assistencialismo, totalmente, né? Porque o Rotary não faz filantropia, não faz assistencialismo, não faz beneficência e também não distribui dinheiro, que é o que muita gente pensa que somos e fazemos. E a solução, Marcelino, é muito simples, é grana, é dinheiro. E a diferença do Rotary com Lions, maçonaria, grupos de igreja, estudantis, associações de bairros, é que o Rotary tem dinheiro. Tem a sua própria, o seu próprio órgão de fomento. Exatamente. Né? Só para o Brasil são 4 milhões de dólares à disposição para investimento na comunidade. Não é pouca coisa. Basta você se enquadrar nos requisitos da Fundação Rotária, que o investimento mínimo é de 30 mil dólares. É dinheiro pra caramba. Com 30 mil dólares você constrói um posto de saúde gerindo bem os recursos, né? Percebe como o fomento realmente é progressista, né? E aí a questão é que o rotariano desconhece as ferramentas que tem, os programas que tem e a força que tem. Porque a força desse distintivo é fenomenal. Eu já tive experiências no exterior que eu achava que eu estava sendo preso e, na verdade, o cara estava me levando para uma sala VIP, só porque ele viu que eu era rotariano. Então, existem situações desconhecidas do rotariano que, a partir do momento que ele passa a ter acesso a tudo isso, ele contagia as pessoas, ele resolve o problema das pessoas e ele, na realidade, transforma a vida das pessoas, que essa é a nossa maior necessidade. Transformar a vida das pessoas para melhor. E o rotariano, quanto mais ele poder falar isso dentro do clube, melhor ele aprende. Então a imagem pública, mesmo sendo pública, é mais um trabalho de imagem interna do que externa. Nosso desafio é formar relações públicas para contar nossas histórias à sociedade. Sem dúvida. E é o que falta bastante. Então tem muito rotariano que ele fica tímido porque ele não sabe o que eu estou fazendo aqui. Exatamente. Né? E é isso que eu tenho procurado despertar nas pessoas, né? Procure ler, procure internet, procure os manuais, os livros, né? O seu programa é um programa que tem essa penetração. Cada entrevistado que você traz aqui é um esclarecimento que é dado. Eu tenho visto alguns e tenho me encantado, como é o caso da nossa revista Rotary Brasil, como é o caso de outros programas em rádios comunitárias que esclarecem a respeito da nossa organização. E é esse o trabalho que a imagem pública vem fazendo no Brasil. Né? O próprio nome já diz tudo. Rota vem de rotatividade. Ele não é de ninguém. Completou agora 113 anos. Né? As pessoas passam, a organização fica. A nossa Fundação Rotária está entre as 5 melhores do mundo há 10 anos. Não é ontem, não entrou agora. Percebe? Auditada por organismos internacionais e respeitadíssimos. Ou seja, nós temos representação, nós temos uma história linda, nós temos condição de transformar a humanidade. Só para que você tenha uma ideia, a paralisia infantil, 3 casos apenas no mundo. E há pouco tempo atrás tivemos 500 mil. E se não fosse o Rotary, através da Fundação Rotária, não chegaríamos a esse número. Vamos acabar com a paralisia infantil e aí vamos ter uma outra bandeira a ser erguida, que é exatamente preservar a humanidade, porque a doença não vai acabar, né? E pior, agora a doença está atacando os adultos. Eu e você, por exemplo, não fomos vacinados. Os nossos filhos, sim. Então as próximas gerações estão protegidas, mas os adultos não. E o vírus já está no seu 4. O vírus viaja de avião, né? Não, e ele está no 4º nível de evolução já. Então, quando você acha que você está ganhando, ele se transforma. Então, a coisa é mutante mesmo. E o Rotary, ele tem esse poder, né? Para quem não sabe, o Rotary foi quem criou as organizações das Nações Unidas em 1945. O espinho organizacional da ONU veio do Rotary, porque os líderes mundiais eram rotarianos. E Churchill, né, o primeiro-ministro da Inglaterra, pegou esse exemplo do Rotary e criou a ONU, que tem um assento como fundador a nossa organização. Então veja você que nós não estamos falando de uma associaçãozinha, de um grupinho, nós estamos falando de coisa muito grande, né? A pessoa que faz parte da organização, ela tem que ter orgulho do que ela faz.
E quem simpatiza com o Rotary tem que procurar adentrar dentro da nossa organização, porque a gente precisa de soldados nessa luta quase que diária contra as mazelas da humanidade, né? Legal, é sempre muito bom relembrar que essa reputação da nossa fundação do Rotary e do próprio Rotary International, ela é testemunhada no simples fato, mas de uma importância extraterrena, que é a parceria com a Fundação Bill e Melinda Gates, que reporta aí milhões ou bilhões de dólares no combate à poliomielite. É um dos grandes parceiros e um dos grandes doadores, o Bill Gates, da nossa fundação, né, Márcio? E não é à toa, né? Uma pessoa do nível de um Bill Gates, que desafia os rotarianos a contribuírem com 476 milhões. 8 meses antes do prazo, os rotarianos contribuem com 600 milhões. E para ele não ficar atrás, ele dá mais 150, ele sabe com quem que ele está lidando, né? Ele já percebeu que cada centavo que ele direciona para a campanha contra a paralisia infantil chega, né? Então, é um excelente parceiro. Nós ajudamos muito o Bill Gates a se reerguer na Microsoft, a se reerguer na presidência e a se reerguer também como o homem mais rico do mundo, graças a esse trabalho em conjunto que nós estamos fazendo para o combate contra a paralisia infantil. Ele e outros, né? É porque ele é emblemático, top, né? Ele é top, mas outros magnatas, outros milionários, trilhardários também participam, né? Porque sabem da seriedade que é o Rotary, né? Legal, pessoal. Você que é presidente de clube, governador de distrito, que tem a oportunidade de nos assistir neste momento, o Márcio está à disposição para fóruns, seminários, enfim, congressos de imagem pública, com sua palestra que é realmente contagiante. O tema imagem pública é latente e nada mais, nada menos que fala para o próprio rotariano, além de ensinar mecanismos de mostrar o nosso trabalho à sociedade onde, ou melhor, as comunidades onde atuamos. Márcio, você como um jornalista, fiquei muito feliz de saber que o Márcio frequentava a nossa cidade de Santos, aqui no edifício São João, próximo do estádio da Vila Belmiro, quando trabalhava nas transmissões de futebol. Isso. Trabalhou com o Márcio Calves, com o Eduardo Silva, com o Pinheiro Neto, Silvio Ruiz. Enfim, é um cidadão santista, inclusive Câmara Municipal de Santos, vamos conceder aí, né, vereadores? Um título de cidadão santista ao Márcio. Enfim, futebol à parte, foi muito bom ter a sua presença aqui, Márcio. Feliz demais por saber que você é um companheiro de profissão, nós somos jornalistas, isso é uma atividade em comum entre nós dois, enfim. E o futebol também é uma paixão que nos une, Rotary é uma outra paixão que nos une. Já são três, hein? Rotary, futebol... Profissão e o futebol. E futebol, três paixões e obviamente a nossa família está ao nosso lado a todo momento, não podemos esquecer. Obrigado pela presença, um beijo no coração de todos do Rotary Clube Marília Pioneiro. Um forte abraço também a todo o teu distrito, enfim. Olha, eu que agradeço, Marcelino, pela oportunidade. Eu tenho acompanhado o seu trabalho, um excelente trabalho que o seu distrito vem fazendo dentro da imagem pública, com profissionais, o que é extremamente importante, né? O trabalho que você e o Marcelo fazem realmente chama a atenção, porque é um trabalho sério e pontual. E é isso que nós estamos precisando dentro do Rotary. É um trabalho no aspecto de fazer com que a nossa organização seja vista como ela verdadeiramente é, e não, infelizmente, através de algumas lendas, de algumas histórias, de alguns conceitos errôneos a respeito do que é o Rotary e do que ele faz. Eu estou à sua disposição, né, aproveitando esse espaço que você concede para a nossa organização, e a minha missão dentro do Rotary é essa, né? Eu não tenho os milhões que Bill Gates tem de dólares para doar, mas eu tenho o meu tempo, eu tenho o meu conhecimento e eu tenho as minhas habilidades profissionais. Da mesma forma que eu me disponho a colocar todo esse processo profissional à disposição da organização, é como você faz, o Marcelo faz e outros fazem, porque é isso que forma o Rotary. Cada profissional colocando as suas habilidades à disposição dos programas do Rotary. E dessa maneira, quem ganha é a humanidade de uma maneira geral. Então, obrigado pela oportunidade, conte comigo para qualquer debate, para qualquer exposição neste aspecto, porque essa é a minha função, falar do Rotary para os rotarianos. Legal, a gente agradece demais a presença do Márcio na edição desta semana, pessoal, sempre enfatizando que ninguém faz sucesso sozinho, e o Márcio deixa muito claro isso em suas andanças por este nosso imenso Brasil. Rotary na TV termina aqui, uma ótima semana a todos, fiquem com Deus, valeu pessoal!
Rotary na TV. Apoio Tela Flor Uniformes.